Bom dia, estamos começando mais um programa Prefácio, hoje ao vivo agora, depois você pode rever durante a semana e também pelo Facebook. Inclusive no Facebook pode até participar, fazer algum comentário, nós estamos aqui para dialogar com você. E hoje eu tenho o prazer de receber Humberto Sinibaldi Neto, que foi uma figura enorme no teatro e também no carnaval. Obrigado por ter vindo. Obrigado você pelo convite, estamos aqui, né, à sua disposição para bater um papo legal, né? Relembrar da série do passado, dos velhos tempos. Humberto, no teatro, não precisa nem falar quem você é, que você já está até imortalizado com o nome do Teatro Municipal, é o seu nome. Mas nós vamos falar de teatro daqui a pouquinho. Eu queria falar com você, começar esse bate-papo com o carnaval. Você decorou clubes na época e tal. Como é que você se sente hoje, pleno carnaval, automóvel clube, palestra, sem ter decoração, sem ter aquele carnaval? Isso te traz tristeza, Sim, saudade? Lógico. A gente tem que compreender também a questão da situação financeira desses clubes, né? O que passa o país, mas já é um bom tempo em que isso vem acontecendo, não é só hoje, né? Não é só esse carnaval. Já vem acontecendo já, mais precisamente, uns 10 anos, mais ou menos, para cá, que os clubes começaram a entrar, tá certo, num endividamento assim, praticamente impagável. Então, é óbvio que tudo foi sendo cortado, e uma das coisas que foi cortada foi exatamente as decorações, tá certo, dos seus salões. Mas também, Humberto, os clubes tentaram fazer, o povo também começou a não ir mais, né? Sim, eu acho que... eu acho que foi todo o problema de uma época, né? Então, houve uma época em que você frequentava o clube, era como se fosse uma extensão da sua casa. Né? Então, você tinha as crianças, que a gente chamava os filhos, então a gente levava os filhos para os clubes e você, automaticamente, as famílias se reuniam. E ali, tá certo, se confabulavam, faziam grandes festas, inclusive o carnaval estava dentro desse calendário. Então, eu acho que foi uma áurea, tá certo, do carnaval, não só em Rio Preto, mas o carnaval de modo geral, você entende, nas grandes cidades e pequenas cidades, tá certo, do Brasil. Humberto, quando você tinha 18, 20 anos, você chegou a imaginar que um carnaval que nem em Votuporanga, que passou 70 mil pessoas, fosse encerrar com um cantor sertanejo? Teve uma época que foi interessante. Você ia no clube e tinha música eletrônica, não é isso? E sertanejo, quer dizer, descaracterizou completamente, tá certo, o verdadeiro espírito do carnaval, que eram exatamente os grandes sambas e as grandes marchinhas, que eram, tá certo, críticas, eram marchinhas. Você entende que hoje, até eu estava vendo ontem um programa da Globo News, falando sobre as marchinhas, as marchinhas que são consideradas preconceituosas, etc. E ele explicando que não tinha nada de preconceito, era uma coisa ingênua. Não, estão falando que a cabeleira do Zezé é preconceituosa. Que é isso? Não, o seu cabelo não nega. Quer dizer, você entende? Era uma exaltação, exatamente. Ele explicando que não havia nada, muito pelo contrário. Então, hoje, isso tudo, tá certo, é lamentável, tá certo, que você querer destruir, querer, tá certo, enterrar uma história, né? Uma história história da nação, né? Porque a nação brasileira, ela está incluída no carnaval. Você sabe, Humberto, muita gente me critica quando eu faço essa crítica ao que está acontecendo com o carnaval, fala que nós temos que evoluir. Eu acho que não, acho que nós temos que manter a tradição, porque, por exemplo, você pode imaginar que as escolas de samba do Rio de Janeiro, em vez de ter samba enredo, possam um dia ter sertanejo enredo? Jamais. Jamais. Ele até pode, inclusive, botar algum sertanejo como tema, mas não, jamais. O tema até pode ser a música como sertaneja. Já foi homenageado Sertãozinho e Chororó. Sim, mas a base é o samba. Lógico, a estrutura é tradição. Eu acho que não é uma evolução, e muito menos, tá certo, a palavra que você disse de evoluir. Muito pelo contrário, eu acho que você deve manter a tradição, lógico,
que você mantendo essa tradição, você, o que acontece? Vamos dizer, o folclore, se você já vai descaracterizar o folclore, e aí? Qual é a história disso tudo? Então você está destruindo a história. Eu acho que carnaval, tá certo? Ele tem uma história e tem uma estrutura. E essa estrutura, eu acho que ela é fundamental, tá certo? Para o sucesso de qualquer cidade. Não, e eu tenho visto o seguinte, esse ano, o formato que a Secretaria de Cultura fez, fazendo o bloco, você vê grupos tentando resgatar as marchinhas. Sim. Né? Existe essa vontade, né? Essa vontade de um grupo, de algumas pessoas, de várias pessoas. Por quê? Para se manter essa tradição. Veja você, eu sou de uma época e você é de outra época, né? Nós não somos do mesmo período, somos contemporâneos, mas não do mesmo período. Mas veja bem, essa garotada que está chegando hoje, tá certo? Vamos dizer, essa juventude de seus 14, 15 anos, 16, eles não têm, tá certo? Absolutamente nada, tá certo? Nada. Vamos dizer, uma maneira de saber de como era, tá certo? O verdadeiro, como surgiu o verdadeiro. Então, isso é muito ruim, porque vai criando, evidente, você vai destruindo... Vai destruindo a memória. A memória. E eu acho que você não pode. É a mesma coisa em arquitetura, né? Porque agora você sabe que a memória da cidade já foi totalmente destruída, arquitetonicamente falando. Os grandes casarios, que o Rio Preto era considerado um dos grandes sítios de arquitetura Art Deco, tá certo? Do Brasil, daqui do estado de São Paulo. Nós temos grandes representantes da Art Deco. Mas estão destruindo, tá certo? Destruíram praticamente os grandes casarões, tá certo? Para fazer estacionamento. Fazer estacionamento. Por exemplo, o Cestinha até hoje, tá certo? Está lá, tá certo? Está a Casa Rignani lá embaixo, tá certo? O banco, lá embaixo o Banco Sul-América, tá certo? Então foram todas, a cadeia, tá certo? Que era um negócio maravilhoso que estava ali. Então tudo está sendo destruído. Agora, uma arquitetura estilo eclético, que agora, onde era a delegacia ali, também desfigurada, acabaram. Então, a memória, tá certo, a arquitetônica está sendo destruída, como a memória carnavalesca. Mas você sabe, que você falando em arquitetura, tem uma coisa que eu acho engraçada. Eu me lembro que em 1975 eu estava em São Paulo e eu estudava na Casper Libero, ali na Paulista. E eu vi aquelas casas maravilhosas, aquelas mansões sendo jogadas por terra, no chão. Aí as pessoas falam assim para mim, não, mas nós temos que evoluir, uma Paulista, que é um centro desse. Aí a pessoa vai para a Itália e tira foto de prédio velho e acha maravilhoso. Quer dizer, você já imaginou a Paulista com aqueles... Que coisa maravilhosa que seria. A Paulista, ela foi, na realidade, né, o centro dos grandes barões do café, né? Que saíam, tá certo? História. Iam embora para São Paulo, mudando-se para São Paulo, os grandes casarios da Paulista. Infelizmente, o brasileiro, ele não preserva a memória. Eu falo quando é Rio Preto, porque aqui é onde a gente vive, onde a gente nasceu, morou, mora e vive. Agora, você imagine para esse Brasil afora, tá certo? Humberto, tem um recado aqui para a gente, o Oneir Caçador, ele está dizendo o seguinte, a vida moderna afasta todos, e principalmente as famílias, clubes já não são mais o que eram. Sinibaldi sabe disso. Ele é um ícone da cultura. É isso aí, né? Obrigado. Pelo ícone. Pelo ícone. E é verdade. O que a gente fez? Eu acho que a gente é um cidadão. E como cidadão, você deve amar, acima de tudo, aonde você vive. Não precisa ser onde você nasceu, mas onde você vive. Aonde te deu prosperidade, te deu raiz, te deu tudo. Então, eu me sinto na obrigação, se eu tenho algum talento que foi me dado, eu acho que eu devo obrigação de fazer isso em detrimento à comunidade. É o que eu fiz e o que eu continuo fazendo. Mas você está meio parado, hein, Humberto? Você está meio devagar, hein? Não. Bem devagar inteiro. Né? Por exemplo, eu tenho uma vida bastante agitada. Você sabe que, inclusive, eu me liciono todas as noites, né? Sim. Eu liciono na universidade, da UNORP,
E eu tenho todo um contato. Então, eu não estou parado, assim, definitivamente. Parado se eu tivesse, eu já estou aposentado, se eu tivesse de pijama e chinelo dentro de casa. Graças a Deus. Mas culturalmente eu falo, você precisa voltar, Humberto. Vamos montar um grupo de teatro. Então, algumas pessoas me cobram isso, mas acontece o seguinte, antigamente eu tinha um pique maior, lógico. Hoje eu estou com 78 anos de idade, então a idade também vai te limitando. E como você tem os sábados, praticamente, que a gente tinha o sábado e domingo, onde a gente mais funcionava, aquela coisa toda, eu tenho que dedicar a minha família, aos meus netos, aquela coisa toda, porque é uma coisa que você também precisa. Porque neto... Né? Então, eu gostaria muito, eu estou dentro de um centro universitário, que eu tenho um manancial ali, tá certo, à minha disposição. Mas tem hora que eu penso, será que eu vou começar... será que eu teria paciência para... Paciência eu teria, porque você vai envelhecendo. Vai ficando mais paciente. Mais paciente. Mas alguns amigos me cobram, né? Mas sabe o que você devia fazer, Humberto? Pegar alguma pessoa nova e você só trabalhar com a sua experiência. E deixar a pessoa... E o que eu tenho feito ultimamente, são 2 anos que eu não faço, é por causa de curadoria, né? A gente criou o Festival de Ibirá, que foi uma das coisas mais sensacionais que a gente fez, né? E a gente conseguiu 4 anos de Ibirá, nós levamos 7 mil pessoas por festival, porque a cidade tem 7 mil habitantes, então praticamente 7 mil espectadores, tá certo, durante um festival de teatro de Ibirá. Só paramos porque a situação financeira, porque não tem grana, a prefeitura, a gente tinha de repente uma verba parlamentar daqui, uma verba parlamentar de lá, a gente conseguiu um ano o PROAC em São Paulo, né? Mas mesmo assim não foi suficiente para você fazer tudo aquilo que você queria fazer, e a gente não conseguiu mais nem recurso para você continuar. Então, são 2 anos que a gente não faz esse Festival Ibirá, que foi uma das grandes coisas. E também o Festival Nacional, que pelo visto você está vendo que a forma está caminhando exatamente para essa antiga Humberto, estrutura, né? eu fiquei sabendo que o Sindicato dos Atores exige que todo mundo, até o iluminador, tenha DRT, o registro. E isso você sabe, um teatro amador, tal, muitos têm e outros não. Então é o seguinte, não pode ter uma peça de teatro se tiver um que não tenha DRT. Como é que você vê isso? Você não acha muito preciosismo isso? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você pode ser jornalista sem ter o seu sindicato? Está cheio. Não, estou falando, mas nenhuma firma te contrata. Lógico que contrata. Certo. O Boni não é jornalista, ele é publicitário. Agora é o seguinte, mas o jornalismo, Humberto, eles criaram uma maneira, eles te dão o registro. Eu acho o seguinte, eu acho importante esse registro, certo? Eu também. Mas tem que ser facilidade, você tem essa facilidade. Agora eles estão querendo a questão de corporativo, o grupo corporativo tem que pagar qualquer coisa assim, que eles estão criticando uma maneira que é de sobrevivência. Não, Humberto, eu acho também, importantíssimo. Eu acho que jornalistas têm que ser jornalista, médico tem que ser médico, ator também tem que ter o registro, concordo plenamente com você. Mas eu acho que não pode ser tão rígido. Vamos começar aqui no jornalismo. Quando começou a ter a exigência, teve um prazo para você ter. Então chega aqui, faz uma reunião com o pessoal, fala, gente, vocês têm 1 ano para legalizar. Sabe, não pode chegar e... A única coisa que eu acho é o seguinte, eu acho a maneira com que eles estão... Por exemplo, porque é uma maneira, inclusive, de você ter uma profissão. Você sabe, você tem que ter a carteira de trabalho. Sim. Você tem que ter o registro em carteira, e você passa, tá certo? Você é um profissional. Você comprova que você tem X tempo, tá certo, de atuação, que você fez, tem umas exigências. Faz uma banca. Faz uma prova lá e você tem esse registro. Não é difícil. Você fácil. paga uma... Só que a SATED, por exemplo, você vê qualquer programa de televisão, qualquer coisa, tá lá, aparece a SATED, porque não... Agora, eu acho que eles estão agindo muito ferozmente. Exato, é isso que eu estou falando. Essa questão agora de... corporativo, não é corporativo, como é que eles falaram? Cooperativa? Não é cooperativa.
o grupo que tem... eu esqueci o termo agora. Bom, eu li no Face que o pessoal estava questionando isso, né? Quer dizer, a prefeitura hoje, por exemplo, qualquer evento cultural, se não tiver, ela não pode contratar. Agora, mas, de repente, os festivais, nada impede que você faça um festival e que não tenha DRT, nada impede. Mas não pode. Desde que você, agora, se você trabalha com verbas públicas, aí você tem essa obrigação, senão você não consegue receber. Então, por exemplo, quando você, por exemplo, o PROAC, quando você recebe, você tem que mandar para o PROAC todos os elementos que participaram, com nome, RG e DRT, senão você não recebe. Humberto, nós vamos precisar fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. Rapidinho o intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse papo gostoso com o Humberto Sinibaldi Neto. Um instante só. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Localizado no calçadão de São José do Rio Preto, o New Face Cabeleireiros vem fazendo parte da vida dos moradores há 20 anos. Com qualidade em serviço, atendimento e produtos profissionais, o New Face Cabeleireiros é uma referência para toda a região. Atendimento sem horário marcado, ambiente climatizado, profissionais especializados e aberto às segundas-feiras são apenas alguns dos diferenciais que transformaram o New Face em referência. Há mais de 10 anos sendo premiado pelo Top of Mind. Temos orgulho de ter atendido nesses anos de trabalho mais de 100 mil pessoas de Rio Preto e região. Referência, funilaria e pintura, nacionais e importados. Equipe especializada em carros de luxo, funilaria, pintura, polimento e cristalização, mecânica, guincho 24 horas, orçamentista volante, acompanhamento pós-venda, tecnologia de ponta, veículos entregues, lavados e higienizados. Atendemos a todas as seguradoras. Todo carro merece esse cuidado. Referência, funilaria e pintura, nacionais e importados. Bem, nós voltamos então com o nosso programa Prefácio, hoje batendo um papo com o Humberto Sinibaldi Neto, que além de ator, diretor, decorador, é também um teatro municipal. O seu nome, Humberto, é muito gostoso, né? Ter o seu nome sendo homenageado como teatro da cidade. É muito responsabilidade. Eu me lembro que na época que foi feita essa surpresa para mim, né? Que logo no início, hoje não, mas tem um bom período que as pessoas me ligavam você precisa me arrumar um ingresso, porque eu não tinha mais nada. Sei, como se você fosse o dono. Como se eu fosse o dono. Então as pessoas ligavam para reclamar, você entende? Alguma coisa depois. Eu falei, gente, eu simplesmente, eu sou a patrona, meu nome leva lá, mas eu não tenho nenhum influência. Tanto é que eu jamais, em momento nenhum, eu fui diretor 3 vezes do teatro. Fui o primeiro diretor, voltei depois, aí eu na gestão do Mané, depois voltei na gestão do Edinho, né? Então, eu fiquei praticamente assim, muitos anos, o tempo todinho da construção do teatro, que eu fui responsável por toda a obra da construção do teatro. Sim. Né? Isso foi em 70?
71. 71. Porque 69 foi o primeiro festival. Foi o festival. 70, começou em 69. 69 foi o primeiro festival. Que foi na Basílica. Na Basílica. 70 foi na Basílica, 71 na Basílica. 72 a gente fez o festival para o teatro inacabado. Ainda tinha todos os andaimes, mas nós fizemos o palco e ainda tinha certas cadeiras de palha que a gente trouxe lá do Auditório São Francisco para o teatro para acontecer. Era da Ilva Vetorazzo? Era o Adail Vetorazzo. E o último festival não foi ele. O último festival ele se licenciou da prefeitura para sair para deputado e ficou o vice dele, né? Que o último foi. Não, desculpa. Foi quando voltou, o festival voltou depois de 1980, que ficou durante 5 anos, ele ficou parado, né? Ele ficou parado, ele fez 69, 70, 71 e 72, 4 anos. Aí com o Wilson Calil Aí ficou com parado. o Wilson, 5 anos do Wilson, parou. Aí voltou novamente, quando o Adail voltou para a prefeitura, que ele voltou para ser prefeito, a gente então retomou o festival e no final do mandato dele, tá certo, ele saiu da prefeitura para ser candidato a deputado, foi eleito e ficou o vice dele, tá certo? Que foi o último festival que a gente fez. E retomamos depois, aí houve uma parada durante o primeiro ano do Mané Antunes, durante o Toninho, depois nós voltamos novamente, e aí nós fomos até o ano 2000, né? Até 2000 a gente fez com o Festival Nacional. Humberto, eu estava conversando com o Jorge Vermelho aqui, eu lembro, o Festival antes de ser internacional, eu não sei se é saudosismo, eu não sei o que é isso, mas tinha um clima diferente. Aí o Jorge falou assim, esqueça que isso não volta mais. Por quê? É uma outra... Mas era tão gostoso, Humberto. Eu acho não. Dá para voltar? Sabe por que dá para voltar? Vê o de Ibirá, por exemplo. Era exatamente esse clima que você viu. Lógico que é uma situação... Dá para voltar? Lógico que dá para voltar. O que não dá para voltar, evidentemente, é você querer fazer uma coisa que... que acontece, por exemplo, nos grandes festivais do mundo, a França e não sei aonde, que é outra realidade, é outro mundo. É que eu acho que naquela época parece que tinha menos compromisso com o glamour, não é? Ou não? Eu estou enganado? Eu acho o seguinte, hoje o festival é uma vitrina. Quer dizer, o cara vem, tá, tchau e vai embora. Tanto dá para voltar, não teve agora a questão de uma semana atrás, o festival que foi feito, tá certo, o festival de resistência, não teve aqui uma que foi feito pela professora Cênica? Sim. Então, viram como é que foi aquilo lá? Que era exatamente essa estrutura. Quer dizer, eu acho que a função do festival, lógico, é mostrar as tendências, etc. Mas existe uma coisa que é fundamental, que é o relacionamento, é o papo, é a maneira com que você vai absorver nos papos de como você penetra na intimidade, tá certo, da encenação, de como, tá certo, aquilo foi feito. Então, isso não existe mais. Então, vem, tá, tchau e vai embora. Eu acho que um festival não pode ser apenas peças de teatro sendo montadas, que você vai assistir uma peça com o Zé Celso, vai assistir com a Irene Ravache, vai coisa que você... Logicamente que... Isso é bom. Por exemplo, tanto é que os grupos eles vão aonde? Eles vão para tudo quanto é canto que tem festival. Tudo quanto é canto, os premiativos, não premiativos. Talvez, se o festival premiativo talvez não volte mais, eu até posso concordar, mas eu acho que o premiativo se dá muito mais... Por exemplo, eles tentaram fazer aqui, tá certo, durante o festival, um bate-papo com o grupo, foi a maior furada que houve, porque não tem mais aquela... Porque quando você vai num debate, evidentemente, então você vai ver o que está certo, o que o povo debate, o que a crítica debate, o que tudo debate, para ver exatamente o que eles vão esmiuçar aquela encenação e de que maneira você vai absorver aquilo, e a curiosidade de saber aquilo tudo, e a competitividade. Zé, a vida inteira é de competição. Sim. Você, para nascer, você nasce... Uma briga com milhões. Competição. Então não tem como, isso é próprio do homem. Você nasce numa competição, né? Porque você foi
aquele que conseguiu chegar primeiro. É verdade. A vida inteira, a sua vida inteira, você vai fazer uma escola, é competição, você vai para a vida artística é uma competição, não é isso? Então, você querer tirar essa competição... Não, mas você sabe o que eu acho, Humberto? Parece que naquela época tinha um entrosamento, depois do teatro, depois das peças, a gente ficava ali, tinha aquele circo. O que acontece? Hoje faz-se, tá certo, o tal de bar cultural, umbigo, não sei o quê, não sei das quantas. Não lugar. O que virou aquilo lá? Virou, tá certo, uma festa de tribo. É um caldeirão, aquilo lá está para explodir a qualquer momento, porque todas as tribos estão lá, tá certo? E ali virou um... Mas você sabe, eu acho... Você não consegue conversar, você não consegue... Não. Nada, virou, tá certo, uma festa. Mas você sabe que esse ano, Humberto, eu tenho uma impressão que vai ser um pouco diferente. Porque é o seguinte, no ano na gestão do Valdomiro, ele acabou, a cultura parou, a cultura acabou. Isso foi bom, por um lado. Começaram a criar grupos. Então, hoje, nós já temos alguns pontos independentes. Eu acho que esse ano, o Festival de Teatro, o Não Lugar vai existir, mas eu acho que as pessoas também vão ter outros pontos de... Isso que é gostoso. Então, por exemplo, faz um teste. Pega todos os grupos da cidade, os mais tradicionais da cidade, pessoal, e faz uma enquete se eles querem voltar ao Festival Nacional. Se não voltam. Todos. Eu estou dizendo, talvez até eu falava todos e seja assim. Não, mas é todos, sim. Todos querem, você entende? Tem o objetivo de ser como era antigamente. Com certeza absoluta. Então, eu simplesmente, então não esquece. Não esquece, não. Pode acontecer. Se todos têm essa vontade, então quem está errado não sou eu. Quem sabe a gente faz um negócio paralelo eu sempre, que aí é diferente. A vida inteira eu questionei o seguinte, jamais... às vezes eu tenho alguns desabafos, mas eles tentaram acabar com o Festival Nacional. Com a memória, não acaba. Não acaba. Certo? Porque se não fosse os 20 anos nossos, jamais não teria isso. Não. Acabou. Isso, fim de papo. E se as pessoas que estão aí hoje na cabeça também se de oportunidade na época, também se não tiver dado oportunidade, não estaria, tá certo, na jogada. Então eu sempre fui contra, que eu me questionei assim, por que não acontece como fez, por exemplo, Ponta Grossa, não, lá embaixo, Curitiba, como fez, você entende, Londrina, que permanece como é no sul, tá certo? O Rio Grande do Sul, lá né? Em Porto Alegre. Por que quebrar a sequência, Zé? Sei. Por que quebrar? Por que começar o número 1? Não, tinha que continuar. Porque é fundamental, é para a história. Né? Então, eles tentaram eliminar, tá certo, o festival, acabar. Pode ser esse grande festival, mas mantém. Sim, mas mantivesse, tá certo, que dentro, tá certo, a estrutura de um nacional. Entendi. E mais o grande. Que seria a cereja do bolo. A cereja do bolo. Ou seja, teria então a fase internacional fantástica, e você dando oportunidade aqui, e haver uma continuação. Então nós estaríamos hoje são 15 anos que estão... 15 anos? Não. 12 anos, parece. São 4 do Edinho, 4 do Edinho, 4 do Valdomiro. 8 do Valdomiro. 8 do Valdomiro. O Valdomiro teve 2. Então, 8 com 4, são 12. Teve 2 do Edinho, não é isso? Depois 2 do... 8 do Valdomiro, 10. Foram 4, 8, 16, né? 4 do Edinho com mais 4, 8. 8 com 8, 16. 16, Humberto, infelizmente o nosso tempo acabou. Já estão dando sinal ali, ó, que é para eu encerrar. Esse papo é maravilhoso. A gente podia ter 2 horas de bate-papo, né? Lógico. Muito obrigado. Em termos de televisão é isso mesmo. Obrigado a você, eu agradeço, tá certo, imensamente, a oportunidade da gente rever, tá certo, esse passado. E não só o passado, você não vive de passado, você tem que viver do presente. E projetar o futuro. Não, e o futuro você não nada, porque você não sabe. Eu acho que o passado já foi. E o futuro virá. O futuro virá, então você não sabe como. Então eu acho que o importante é esse presente, eu acho que é fundamental. Eu agradeço, tá certo, a todos.
E um abraço para você e muito obrigado. E volte qualquer dia. Voltar a falar sobre o que a gente mais gosta. Bem, gente, então nós encerramos aqui mais um prefácio. Nós voltamos na próxima quinta-feira, 10h30 da manhã, ao vivo. E aí você pode rever o programa durante a semana nas nossos reprises. Até quinta.